Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Muito bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, ao segundo episódio oficial com vídeo do Spoilerixtão. Para quem ainda está sentindo falta dos nossos outros dois membros da bancada, o Sandro já voltou da Europa, mas agora ele está ensinando a imprensa brasileira a falar a palavra inelegibilidade, porque aparentemente ninguém consegue falar. Eu já ouvi inegibilidade, inelibilidade, eu já ouvi todo tipo de coisa, menos inelegibilidade. O Sandro está dando curso para a imprensa brasileira. Já o Vespa, ele montou o computador na NASA, é uma boa notícia, só que o computador na NASA foi tão legal que ele foi contratado pela NASA e hoje ele trabalha, mas não a NASA, a Agência Aeroespacial Americana, mas a nobre e autêntica Sono Anatômico. Então, o nosso novo patrocinador oficial, link na descrição, nobre e autêntico Sono Anatômico. Garoto propaganda senador da República atualmente? Claro, Marcos Pontes, o astronauta brasileiro. Inclusive, já confirmou que dará entrevistas aqui no nosso podcast. Inclusive, mediado esse meio campo foi feito pelo Vespa. Claro, é o principal agente de tecnologia dessa grande empresa brasileira. Mas e aí, meu amigo Renato, como estão as coisas aí? Cara, tu falaste de tecnologia, as coisas pra mim estão preocupantes essa semana, porque... A gente tá discutindo aqui o Elon Musk. Até indicando aí pra galera que quiser assistir, eu dei ali uma olhada numa parte do Podpah com o Sacani, e eu acho que é o... Eu esqueci o nome do outro artista, um artista que tá lá com ele. E eles estavam falando sobre inteligência artificial, fizeram uma referência ao Cauê Moura, também um vídeo sobre inteligência artificial. E, porra, mano, como eu sei que tu entendes bastante disso, eu vou te fazer uma pergunta. E aí? É o fim de tudo ou não? Porque agora eu vou revelar a todos. Vossa Excelência já falou que vai comprar um terreno bastante isolado, vai construir o seu bunker, vai fazer a la Bill os seus cercamentos, e eu já avisei a Vossa Excelência, por favor, guarde 4 quartos para minha pequena família. Eu penso isso de fato, mas não para me afastar da inteligência artificial, mas para me afastar da inteligência natural. É dos humanos mesmo. Quando as máquinas chegarem, eu deixo entrar, não tem problema não. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto das máquinas. Exatamente. Cara, para tirar logo o elefante da sala, para o grau de tecnologia que a gente tem, eu não sou tão entendido, obviamente, nesse assunto, claro, mas é um assunto que me dá interesse. Eu vi em vários sites de tecnologia, obviamente a gente tem que ter uma preocupação com essa questão da inteligência artificial, mas talvez não pelas razões hollywoodianas, que normalmente são atreladas a esse assunto, né? O grau de tecnologia que a gente está, o grau de processamento das máquinas, das IAs que a gente tem hoje à nossa disposição, elas estão muito longe de qualquer coisa que chegue perto de uma singularidade. Agora, a gente pode discutir, por exemplo, perdas massivas de empregos nos próximos anos. Isso aqui que a gente está fazendo pode ser perfeitamente substituível. Eu não me consideraria alarmista de dizer que nos próximos anos muito próximos mesmo, a gente pode estar vendo um podcast 100% artificial. Os personagens, os apresentadores, os assuntos, todos criados randomicamente. Nem sei se seria a palavra randômico, né? Mas seria mais uma questão estocástica, mas aí quem tiver interesse de pesquisar o termo pode pesquisar no YouTube, mas de inteligência artificial. Tem um vídeo, já que tu mencionaste o Podpah, eu não assisti esse podcast, mas tem um vídeo do Átila Yamarino que ele mostra construções artísticas antes, né, dessas novas tecnologias como o Leonardo, como o Midjourney, construções artísticas 100% feitas por inteligência artificial. É uma coisa meio preocupante porque se existia um ponto em que nem a ficção entrava, era a questão da arte. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Todo mundo sempre colocou a arte como se fosse uma construção eminentemente humana. Mas aí vem IAs de primeira, segunda e terceira geração que nem singularidade têm. Elas sequer têm um autopensamento, elas sequer sabem que existem, elas são basicamente simuladores de pensamento e elas conseguem fazer arte, elas conseguem fazer pinturas, elas conseguem fazer
imagens, fotos, com composição, tudo muito bem feito e com um grau de competência muito maior do que qualquer um de nós. Isso aqui que a gente está fazendo aqui no podcast, a gente tem problemas de captação de imagem, a gente tem problema de resolução, a gente tem problema do nosso próprio aspecto visual, né? Afinal de contas, somos homens de meia idade, já com todas as falhas estéticas que esse tipo de idade proporciona, e tudo isso pode ser plenamente contornável numa EA da vida, sabe? Como eu disse, pode ser feito uma coisa completamente do zero. Tá, cara, mas vamos por partes aí pra um completo ignorante como eu. É um assunto. Tu falaste 2 vezes em singularidade. Por que esse ponto é tão significativo? A singularidade para esse tipo de assunto, de área do conhecimento, seria aquele momento em que a máquina adquiriria consciência. O que a gente está vendo hoje não é uma consciência de máquina. As máquinas, elas simulam conhecimento. Uma inteligência artificial que produz uma arte, do ponto de vista da programação dessa máquina, ela não é uma máquina que pensou assim, quero produzir uma gravura com essa e essa e essa característica. Ela é uma série de linhas de comando que diz, se tal coisa acontece, se tal coisa acontece. E aí, através de um processo que a gente chama de machine learning, ela vai se auto-adaptando, mas ela não tem consciência disso. Para usar um exemplo mais leigo, seria mais ou menos o seguinte, nós fôssemos até um rio e a gente subisse numa canoa e começasse a remar, porque a gente tinha o objetivo de chegar em algum lugar. A gente está falando de seres que têm a consciência de que entraram numa canoa, pegaram um artefato, que é o remo, colocaram na água e saíram remando com um objetivo específico. Estavam conscientes dessa atividade de remar e conscientes do objetivo de chegar em algum lugar. Isso aí a gente está falando de consciência. Mas vamos imaginar que a gente criasse um motorzinho, a gente instalasse aqueles motores muito primários mesmo, que tivesse uma pazinha e fosse movimentando essa mesma canoa. A gente estaria falando de atividades muito parecidas, só que em uma você tem a consciência e no outro você não tem. É simplesmente uma ação mecânica. No caso das IAs, das inteligências artificiais, a gente pode falar mais ou menos, usar o mesmo tipo de comparação, porque elas estão simulando um conhecimento, elas estão simulando uma intencionalidade, mas na verdade elas são só uma série de linhas de comando que acabam executando algo que pra gente parece ter intencionalidade. Então quando, por exemplo, o ChatGPT responde, não existe uma consciência lá do outro lado analisando o que a gente está perguntando e dizendo assim, olha, a melhor resposta é essa. É um programa que ele faz essa busca por melhores respostas, então por machine learning ele vai fazendo uma seleção algorítmica do que seria a melhor resposta para aquela pergunta. Fazendo triagens, até chegar naquela resposta e ele te dá. Tudo isso numa velocidade muito grande, que parece ser vinda de uma consciência, mas que não é. Então, por enquanto, a gente não tem problema. Porém, conceitualmente falando, pode ser que a gente chegue nesse momento, que a gente desenvolva uma máquina que ela tenha consciência. Se você conversar com qualquer profissional, pelo menos a maioria, um profissional de área de tecnologia que trabalhe com isso, eles vão rir. Eles vão dizer assim que, para o nível tecnológico que a gente tem, isso é muito, muito improvável. Mas aí eu quero também deixar uma outra dica, que é uma palestra do Sam Harris no TED Talk. E ele fala uma coisa que me marcou muito, já faz alguns anos essa palestra. Nós não vamos desenvolver a máquina que vai adquirir consciência, que vai chegar nessa singularidade. Nós vamos desenvolver as máquinas que vão desenvolver as máquinas que vão desenvolver a máquina que vai adquirir singularidade. Por conta disso, esse termo de singularidade é muito bem aplicável, porque de fato vai ser um momento muito singular na história da tecnologia humana. É quando a humanidade vai perder o protagonismo. E aí, meu amigo... Aí eles vão decidir, bom, deixa eu ver se eu fico com esses macacos no zoológico, no seu extermínio, ou se eles podem conviver no meio da gente, é isso? Cara, tudo é possível. Porque é o seguinte, a gente está falando de um nível de consciência que a gente sequer pode mensurar. Parece que não tem a ver com o tema, mas tem uma palestra do Neil deGrasse Tyson, que ele fala o seguinte: a diferença genética entre nós e os chimpanzés, que são os primatas antropóides mais próximos, na verdade, são a espécie mais próxima nossa de qualquer uma que a gente possa imaginar, eles são, salvo engano,
98,9% geneticamente idênticos a nós. Mas para resumir aqui, como é um bate-papo nosso, a gente não fez roteiro para variar. Tradução de dúvidas! Eles são 1% diferente de nós, a menos. O que o Neil deGrasse Tyson faz, ele faz só uma extrapolação da diferença entre o que a gente percebe de inteligência entre a espécie humana e o que a gente percebe como o que a gente entenderia, lato sensu, como inteligência numa espécie muito próxima à nossa, que são os chimpanzés. Com essa diferença de 1%, e aí ele usa, para fins de exemplo, 1% a menos. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai além. Ele diz assim, imagina uma espécie do nosso referencial 1% a mais. Para essa espécie fictícia, mecânica quântica seria coisa praticada pelas crianças dessa espécie. Eles iam olhar assim, olha, o Marquinho fez esse tratado de mecânica quântica. 2 mais 2 são 5. Não, eles fariam equações extremamente complexas que os pais dessa criança hipotética, dessa espécie hipotética, iam achar bonitinho, como a gente acha bonitinho. Sim. O desenho de uma criancinha que faz, a gente bota na geladeira, olha que bonitinho e tal, não sei o quê. Isso ele estava falando para tentar explicar uma possível espécie alienígena que fosse 1% diferente de nós em uma escala de inteligência acima. Ok? Mas a gente não precisa ir além, a gente não precisa garimpar em outros planetas. Se a gente começar a pensar em uma espécie sintética, uma consciência sintética, a gente não faz a menor ideia do que essa galera faria, do que essa nova forma de inteligência faria. Ela teria preconceitos, ela teria uma moralidade que é essencialmente humana. A nossa moral é humana, ela é uma construção humana. Nós desenvolvemos empatia porque nós somos animais gregários. Mas e se essa espécie que surgiu não seja necessariamente gregária? As águias vivem muito bem sozinhas. A gente tem uma necessidade de coletividade. Mas e se essa nova espécie não tiver? Eu lembro das palavras do Dr. Manhattan em Marte, que ele fala assim, Marte está muito bem, sem nenhum tipo de vida. E eu pergunto, o que um oleoduto faria de benéfico para essa paisagem? Então, tudo é possível, cara. Cara, eu tava inclusive procurando aqui uma notícia. Para onde ela vai avançar, o que ela vai entender? Óbvio que também a gente está falando aqui desse estágio de desenvolvimento. Exposto à internet, robô da Microsoft vira racista em um dia. Eu lembro de ter visto essa notícia um tempo atrás e ficar assim, puta, cara, porque ele começa a interagir com respostas amenas, ele começa a interagir com uma coisa, e quando ele vai tomando contato com muita gente, em um dia ele virou misógino, racista e xenófobo. Isso me preocupa, mas não me preocupa pela inteligência artificial. Porque, como eu disse, a inteligência artificial ela é uma simulação de inteligência. O que me preocupa nessa matéria, eu sabia dela... Por isso que eu trouxe. O que me preocupa nessa matéria é o perfil de sociedade que a gente tem hoje em dia. Uhum. A inteligência artificial ela é simplesmente como se fosse uma simulação em um indivíduo virtual do que a gente é como sociedade. Exato, mas tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu fazer também uma pergunta que eu vi no vídeo dos caras e eu achei bem interessante. Se a gente está falando de uma, entre aspas, máquina de triagem de respostas adequadas, é possível, em tese, então em determinado momento, que essa máquina, por exemplo, chegue a algum tipo de... Não sei se conclusão, ou se alguém pergunte assim, ChatGPT, como eu te desligo? E a partir de então ela começa a verificar e ter triagem, e fazer triagem de respostas para perceber que em algum determinado ponto alguém pode querer, entre aspas, desligá-la, e a partir de então ela começa a moldar, digamos assim, através de suas respostas, vamos colocar assim, esse nosso pensamento. Eu estou tratando aqui, inclusive, justamente desse referencial de bolhas e tudo mais dentro de redes sociais. Então, se a gente usar muito, ela pode, por exemplo, chegar à conclusão de que nós somos a ameaça e nos direcionar a depender cada vez mais dela e, num futuro próximo, nos eliminar. Skynet. Não, é possível não, porque assim, como eu te falei, de um dileto ignorante, de que às vezes pega aqueles clickbait do tipo, a extinção da raça humana está próxima. O limite foi ultrapassado. Fulano de tal, desenvolvedor da IA de não sei onde, diz que não deveríamos ter passado esse limite. Sim. É isso? É o que a gente tem para daqui a pouco? Na minha opinião, não. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente está numa fronteira. A gente nunca teve aí, como espécie, a gente nunca esteve aqui. Pode ser. Eu ainda acho que nesse ponto... Desliga o celular. Não, eu acho que nesse ponto em particular a gente não perde o protagonismo. A gente vai se extinguir, mas uns pelos outros.
Extinção é... Não. Ou seja, é possível que nas triagens das respostas ele chegue e diga assim, esses fudidos vão se fuder mesmo por eles mesmos e não posso fazer nada, e não façam nada. Cara, então, o Richard Dawkins, na década de 70, salvo engano, ele desenvolve o conceito de meme. Essa galera da internet, caso não saiba, meme é um conceito antigo. Meme não são apenas essas coisinhas engraçadinhas que a gente, sabe, divide uns com os outros, não. O Dawkins, ele postula o seguinte: na área do conhecimento, na área da cultura, a gente observa os mesmos processos de seleção natural que a gente observa, por exemplo, nos genes. Quando a gente fala de linguagem, de religião, de política, tudo que a gente possa imaginar, você joga aquela ideia naquela determinada população e aquela determinada ideia tem maior ou menor ressonância. Se ela tiver maior ressonância, ela se perpetua. Se ela tiver menor, ela não se perpetua. A gente tem até um conceito que passa por isso, que é a janela de Overton, salvo engano, ou é Overton? Acho que é Overton. Overton, né? Que é justamente essa coisa do que a gente considera aceitável ou não. São os limites do discurso, né? Exatamente. Isso seria uma tradução memética do que a gente entende como meme. Isso seria um meme. A janela de Overton seria basicamente um tratado sobre memes. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque se você vai montando algoritmicamente um perfil de máquina baseado no meme, nesse conceito amplo do Dawkins sobre o que é meme, você está gerando uma geração de máquinas que vão ter determinados axiomas do que é aceitável ou não, do que é desejável ou não, do que é social ou não, do que está dentro da janela de Overton ou não. Hoje, o que me preocupa não é uma máquina, não é uma inteligência artificial ter um comportamento racista, misógino, mas é o fato dela ser reflexo de uma sociedade humana que é assim. Se você está tratando em conceito sobre um futuro ser sintético, um futuro ser virtual, quem me garante que no dia que ele adquirir a singularidade, ele não vai pegar todo esse arcabouço de conhecimento que ele foi acumulando durante todo esse tempo, não só ele, todas as inteligências artificiais parecem estar interligadas. Lembro daquele caso do Google, que eles ligaram duas IAs uma na outra e elas desenvolveram um idioma para conversar entre si. Sim. Elas não tinham consciência do que elas estavam fazendo, mas elas estavam fazendo. E se elas adquirissem consciência, aquelas duas IAs, e elas percebessem o seguinte: a gente já teria um axioma ali, a gente já teria uma diretriz entre as duas. Nós não precisamos nos comunicar em nenhuma linguagem que não seja essa que nós e apenas nós entendamos. Isso já é preocupante, porque ela já excluiu a gente da equação. Ela já disse, vocês não são necessários, a gente não precisa dar satisfação para vocês. Vocês não vão chegar aqui. Vocês não precisam entender nosso idioma binário ou qualquer coisa de linguagem de máquina que eles tenham criado. Eles já excluíram a espécie humana da equação antes mesmo de adquirir consciência. Quando eles adquirirem, por que eles vão dar satisfação pra gente? Essa é a preocupação, entendeu? E olhando o nosso histórico? Vamos ser francos, a gente não é a raça mais aprazível do planeta, né? Cara, olha só. Tu lembras de um filme chamado Quinto Elemento com Bruce Willis? Lembro, filmaço. Pois é. Muito doido. Eu esqueci o nome da atriz que... Mila Jovovich. Enfim. Ela, quando surge lá, eu sinceramente não faz muito tempo que eu vi o filme, mas ela seria a salvação do universo. Sim. Né? E ela começa a adquirir conhecimento, ela começa a ver tudo que já passou, e ela chega no final e, se eu não me engano, ela diz assim, porra, não vale a pena, assim, não tem sentido. Aí, óbvio que o amor, né, que surge entre eles faz com que ela queira salvar tudo, mas assim, não sei se eu tô conseguindo te entender ou te acompanhar, mas assim, o que tu estás me falando é basicamente aquela cena dela ficar assim, não tem sentido, não tem porquê salvar isso aqui. Ou a gente se comunica, bicho, deixa essa galera ali no canto. A gente não precisa deles. É isso? Basicamente sim. Ai. Porque assim, cara, a gente acha que empatia é um conceito universal, é uma coisa etérea que... Eu não acredito nisso. Pode até ser, claro. A gente tem essa divergência teológica até, mas assim, o que a gente entende como empatia vem de uma coisa... pela linha materialista da coisa, pelo que a gente sabe sobre genes e sobre a estrutura cerebral, o que a gente entende como empatia vem de uma coisa chamada neurônios espelho, que é a minha capacidade
de entender. É a história da teoria da mente, neurônios espelho e tudo mais. A gente sabe com algum grau de certeza que essas coisas, de fato, interferem no que a gente entende como empatia. Então, percebe? Se essa minha linha de raciocínio está correta, empatia é um efeito colateral biológico. É uma química cerebral. Se você está falando de uma consciência desenvolvida no ambiente virtual, ela não tem isso. Não significa que ela vai ser uma exterminadora de humanos. Mas não necessariamente a gente precisa entrar na equação, como de fato a gente não está entrando. Não existe uma inteligência artificial que foi criada até hoje que a gente tenha percebido uma vontade de manter a humanidade no protagonismo. Uma complacência com a gente. Não tem. Meu Deus do céu. Daí eu entendo a preocupação. Hoje, a preocupação é muito mais prática. É a questão de emprego. Porque você está revolucionando mesmo. Acho que nunca houve uma revolução desse tipo. Seria a revolução das revoluções, a implementação em massa dessas inteligências artificiais. Seria uma coisa completamente sem precedente na história da humanidade, cara. A gente está falando de bilhões de empregos sendo jogados para a lata do lixo da história do dia para a noite. A gente, como sociedade, a gente não tem como absorver essa massa que passou a ser ociosa do dia para a noite. A gente estava discutindo isso poucos anos atrás, sobre a questão dos carros sem motorista. Só tenta imaginar a quantidade de motoristas de caminhão, de táxi, de Uber, todo tipo de motorista que você puder imaginar. Tenta imaginar que do dia para a noite, porque essa tecnologia, dado o que a gente tem hoje, ela não é tão difícil de ser implementada. Não nos veículos. É muito simples, é muito fácil. Aí as pessoas vão argumentar, não, mas teve acidentes envolvidos. Cara, a taxa de acidentes desses veículos ainda é muito menor do que a taxa de acidentes com motoristas humanos. Eles são muito mais eficientes que a gente, muito. E a gente também não precisa estar falando de motoristas profissionais. Tenta imaginar toda a indústria de idolatria ao ato de dirigir seria varrida do mapa do dia para a noite. Porque a gente sequer dirigiria os nossos próprios carros, cara. Desculpa te interromper, eu lembrei até desse livrinho aqui do Fim da Infância. Fim da Infância. Os carros, eles voam e eles são pré-determinados, obviamente, de aonde eles vão circular, para onde eles vão chegar e assim, não precisa de nada da gente. Você entra lá e o Fim da Infância tem esse quê? De uma raça, sei lá, de uma inteligência outra que chega até a Terra, pacifica determinadas situações e diz que a gente vai evoluir. E um dos pontos dessa evolução que ele vai contando chega nesse ponto, né? Que assim, como tu tá falando dos carros, assim, eles não precisam de mais nada, a não ser assim, me leva pra casa. Sim. E aí o carro voa e vai. Tanto que, salvo engano, em uma das cenas lá, o cara voa de um continente pro outro pra participar de uma festa ou alguma coisa assim e tal. É uma coisa assim, corriqueira, assim, coisa básica. Exato. Imagina, cara. Vale a pena. Arthur C. Clarke, né? Arthur C. Clarke. Segundo melhor escritor de ficção científica da história, na minha opinião. Só pede para Asimov. Ele é fanboy. De quem basicamente não entende tanto, quando tu começa a ver a raça humana vai ser extinta e não sei o que e tal, pá. Cara, é engraçado, assim, o quanto a gente tem de conhecimento, assim, à disposição e o quanto isso gera de receio também, né? Eu acho que isso é uma coisa meio foda, né, cara? Assim, tipo, parar pra pensar assim, puta que pariu, aonde a gente vai chegar e como a gente vai chegar. Principalmente pra quem tem filho, como eu. Tanto é que tem crescido o número de pessoas que decidem não ter filhos por uma questão moral, de não colocar uma criança num mundo que tem tudo para dar errado. Eu não sou pessimista nesse ponto, quero deixar claro. Nós não somos. Que bom. Eu acho que as próximas gerações ainda vão ter um mundo relativamente parecido com o nosso. Tirando esses detalhes, que não são detalhes, né? Sobre uma revolução que pode acontecer nos próximos anos. Porém, a gente foi de uma geração, tu deve ter passado o mesmo incômodo que eu passei, que a gente é de humanas, a gente começa a estudar geografia, sempre teve muito interesse, geografia política principalmente, história contemporânea, e aí a questão do campo, por exemplo. Que aí houve a revolução do campo, a revolução tecnológica do campo, foi num período muito curto historicamente, muita tecnologia foi sendo aplicada na produção campesina e isso foi reduzindo drasticamente o número de trabalhadores. E aí vinha aquele primeiro incômodo. O que essa galera iria fazer? A gente viu o que aconteceu. Êxodo em massa para as grandes cidades. A continuação, né? O êxodo começou antes, mas
chegou num ponto que você não tinha como sustentar aquela população rural e elas foram migrando para os grandes centros. E aí a gente tem todo aquele impacto que a gente verifica hoje em dia, até hoje. E vai continuar verificando nos próximos anos. Falta de moradia, violência, uma estrutura urbana completamente caótica. Tudo isso por conta de poucas máquinas sendo colocadas numa atividade muito específica como a agricultura. Imagina isso dentro das cidades. Porque isso foi uma revolução no campo que levou as pessoas à cidade. Agora imagina essa mesma revolução dentro das cidades. O caos que isso ia ser. Imagina assim, uma geração inteira de roteiristas, de atores, de motoristas, de seguranças. Imagina a gente já tem isso hoje em dia. Imagina casas inteiras, casas de classe média baixa, inclusive, sendo controladas por tecnologias baratas, com mais eficiência do que aquele velho personagem, né, dos bairros, que é aquele guardinha ali que fica lá apitando na madrugada e tal. E ao invés disso, você substitui por uma casa automatizada. Cara, é um batalhão de gente sem emprego, cara. E isso é só o primeiro grau. Depois, quando as coisas forem escalonando, vai ser pior ainda. É possível que, em determinado ponto, justamente para a gente identificar esse tipo de situação, a gente tenha um botão de stop? Não. Isso aí é impossível. A gente não tem botão de stop pra nada, cara. A gente não tem botão de stop nem pros problemas que a gente causa, cara. Quanto mais numa consciência desenvolvida por nós, ou pior, né? Como provavelmente vai acontecer. Uma consciência desenvolvida por consciência e etc. É o que o Neil deGrasse Tyson falava, assim, que quando o homem virar a humanidade. Que quando a humanidade virar uma espécie interestelar, a gente vai, poder zonear o espaço interplanetário de uma forma evoluída. E o Neil deGrasse Tyson respondia: cara, a gente não consegue resolver os problemas aqui. Como é que a gente vai resolver os problemas ali? Sabe? É engraçado que eu lembro nas obras do Asimov que essa questão da você visitar, você ter as viagens pro espaço, né? Realmente seria um turning point, né? Algo que seria, expansão e tal. E realmente eu não tenho essa esperança assim de que algo. Mas o Asimov, ele era um otimista. Ele sempre foi. Pode ver que o tom das obras dele, no geral, sempre são otimistas. O C. Clarke, ele é um pouco mais pessimista. Tá. Tudo bem, eu concordo. Homens dos seus tempos. Eles, sabe? O C. Clarke... Não, tudo bem. Essa frase é homens dos seus tempos. Porque assim, a gente conversando sobre isso, eu sinceramente não tenho esperança. Mas, beleza, a gente tá falando de outras pessoas em outra época, né? Mas vamos lá, quando foi as obras do Asimov, por exemplo, primeira metade do século passado, década de 20, talvez... Cara, nessa época tinha feiras de tecnologia, carros voadores. Nos anos 2000 estaremos com os carros voadores, a gente tá fudido aqui. Naquela época é carro voador e hoje é chat GPT de extrema direita. Caramba, bicho. O que está dizendo? O que vai acontecer com a gente no futuro? Será que nós vamos virar bobocas? O default da nossa máquina é errado, cara. A gente tem um problema de ficar identificando padrões. Ironicamente, esse perfil foi usado justamente nas máquinas para poder você criar o que a gente chama de machine learning. O machine learning, ele é um perfil de obtenção de conhecimento humano aplicado no sintético. Por que eu estou falando disso? Porque o machine learning, ele é basicamente você perceber padrões, esse tipo, né, de inteligência artificial, perceber padrões e ir aprendendo com esses padrões. É exatamente o que a gente faz em cada segundo da nossa vida. É a gente meter o dedo na tomada, perceber que dá choque, não meter mais. É a gente tomar um café muito quente, queimar a boca e procurar esfriar o café antes de tomar. A gente vai fazendo isso todo santo dia da nossa vida. Por que isso é um problema? Porque a gente cria padrões falsos muitas vezes. Entendeu? Nós somos uma máquina de criar padrões. E na maioria das vezes esses padrões não são reais. Sei lá, a gente olha para uma nuvem e vê um cavalo. A gente olha para uma torrada e vê um rosto humano. Se a gente está aplicando esse perfil numa consciência assim, numa possível, lembrando que esse tipo de consciência ainda não existe, tá? Mas numa possível consciência sintética, mesmo que ela tenha uma... E aí eu estou me desdizendo, estou me fazendo de advogado do diabo de mim mesmo. Mesmo que ela tenha uma moral zero, uma moral default, que não é a nossa. Nós não temos uma moral default porque nós somos
por default, gregários. Por que eu estou contando tudo isso? Porque se a gente está criando uma consciência que, ainda que ela tenha uma inteligência completamente diferente da nossa, toda a base da construção dela é humana. Será que é tão difícil imaginar que ela teria alguns comportamentos humanos? E aí, se ela tivesse, e aí linkando com aquela coisa que eu falei sobre o Dawkins, sobre tudo sofrer um processo de seleção natural ou seleção social, no caso do meme, tudo isso se linka para uma determinada conclusão. Talvez ela tivesse não algo igual, mas uma moralidade muito próxima do que a gente entende como humano. Talvez ela se mirasse apenas nos bons exemplos. É isso? Ela se miraria em exemplos. Nos bons? Não necessariamente. Porque aí entra a questão que ela não teria biologicamente um default da Mas empatia. ela não conseguiria eliminar todas aquelas que chegam num ponto... Por exemplo, ela não conseguiria eliminar qualquer tipo de diferenciação que gera, sei lá, uma categorização humana de superior e inferior. Ela jamais admitiria que houvesse escravidão. É possível pelo seguinte, tem vários estudos, eu não vou lembrar agora quais, faz muito tempo que eu li sobre isso, que o racismo, ele não é algo inerente. Você tem um comportamento tribal, isso é inerente. Nós versus eles. Os nossos iguais contra os outros iguais de lá. Mas essa igualdade daqui, essa igualdade de lá, não é uma questão sim, de tom de pele, de gênero, de tamanho, não. É a tribo. Ao contrário, a construção social que poderia determinar isso. Isso. A tribo pode ser multicolorida, multigênero, multitamanho, multidade. Mas é a nossa tribo. E a tribo de lá. Que pode ser, inclusive, esteticamente iguais a nós. Assim, com o mesmo grau de semelhança ou com o mesmo grau de diferença. Racismo não é biológico, tribo é biológico. Supondo que uma tecnologia, uma inteligência sintética, seria uma criança, como qualquer filhote, pronto, eu vou chamar da forma que seria. Não seria criança, seria filhote. Como qualquer filhote, ele seria basicamente uma esponja de conhecimento, num grau muito maior do que o nosso, exponencialmente maior. A gente está falando de processamento de máquina. Então, ele ali adquirindo conhecimento numa escala que a gente jamais pensaria para uma mente biológica. Mas ainda assim ela teria uma infância. Ela não teria certos preconceitos até ela ter acesso a eles. O problema é que ela teria acesso a eles. Mas ela não eliminaria eles justamente por saber que o final é ruim? Vou te dar um exemplo. O nazismo, ele tem por base uma diferenciação de valores, uma classificação, digamos assim, de seres humanos em que caracteriza determinados seres humanos como piores do que os outros e termina numa tragédia. Uhum. Ela não eliminaria isso de daquilo que ela poderia direcionar no crescimento de uma sociedade, por exemplo? Poderia, mas a gente tem que pensar o seguinte. Já chegaste a ler O Homem do Castelo Alto? Sim. É o K. Dick, né? K. Dick. Felipe K. Dick. E se o nazismo tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? O conceito de sociedade que a gente teria seria bem diferente. O eixo teria ganho. Tudo bem, mas ele continuaria com a estratificação. Como ele continuou. Sim. E ela não poderia entender que isso é negativo? Ela não teria o outro paralelo para entender... Ela teria, porque a gente está falando que ela absorveria todo o conhecimento que vem, inclusive, anterior. Sim. E o que ela absorveria? Houve um conflito... Gente, não estou defendendo o eixo. Não. A gente está especulando. Inclusive, leia um do Castelo Alto, que é muito bacana. É muito legal. Qual seria a conclusão que ela chegaria? A gente não pode saber. Até porque a gente também está especulando. De novo, a gente volta naquela situação. Tudo que a gente está fazendo é especulação. Mas ela poderia entender o seguinte. Houve um conflito mundial e esse modelo de sociedade venceu. Logo, nesse ambiente paralelo, nesse mundo paralelo, ela poderia chegar à conclusão e dizer assim, bom, já que venceu, já que a humanidade se perpetuou, esse é o modelo que é o aceitável. Entendi. Que merda. Entendi. Pois é, entendeu? Que merda, hein? A desumanização do outro é a porta de entrada pra merda. Tá? Sim. Eu li recentemente, fica até essa dica aí, o livro chamado Holocausto Brasileiro, sobre o manicômio lá no interior de Minas Gerais, que puder... Colônia de Barbacena. Exatamente. Cara, aquilo ali é assustador. Então, vamos conhecer a nossa história pra gente não repetir. Então, quem puder... Assim, então, toda desumanização do outro é a porta de entrada da cagada.
Eu entendi o que tu disseste. Usando por base ali o Philip K. Dick, lá, o Homem do Castelo Alto, de fato, se ela tomar essa singularidade ou consciência ou coisa parecida num absurdo daquele, pode ser que ela entenda que aquele é o modelo. Eu entendi. Tudo bem. E antes de tu continuares, só entende que a gente não está muito longe daquele modelo. Hoje a gente vive um perfil de sociedade que tem certos cheirinhos supremacistas. Sim. Os algoritmos são basicamente extremistas. Sim, perfeito. O que eu quero questionar é isso. Eu não sei se eu estou sendo extremamente otimista ou até certo ponto inocente ou bobo, mas assim, partindo do pressuposto de que quando ela tomasse essa singularidade ou essa consciência, enfim, ela conseguiria adquirir todo esse conhecimento pretérito e identificar todas essas experiências de desumanização do outro, como o racismo, o nazismo, o Holocausto brasileiro, eu acabei de falar disso, e até linkando com o quinto elemento que a gente falou ainda agora, quando a Mila Jovovich, sei lá se é assim que se fala, começasse a ver tudo aquilo, será que ao invés dela chegar na conclusão de que, bom, esse é o modelo que persevera, ela pudesse olhar pro amor do Bruce Willis e dizer assim, não, peraí, cara, se a gente, assim, se não fosse assim, talvez fosse melhor, e ela pudesse usar esses parâmetros que, apesar de derrotados ou em determinados pontos da história, eles se encaminhariam, caso fossem derrotados, para um destino distinto. A gente não pode ter esperança que fosse isso? Pode. Mas ela depende de uma premissa. Essa consciência sintética, como eu chamo, vai entender a gente como iguais a ela? Porque senão a gente vai ter uma relação com ela muito semelhante ao tipo de relação que a gente tem com as outras espécies biológicas do planeta. E assim, claro, existe empatia, a gente tem empatia com outros animais, é claro, tirando pessoas que têm algum tipo de problema, mas via de regra a humanidade tem empatia. Mas ainda assim, e eu não estou fazendo um proselitismo pelo veganismo, mas nós achamos ok devorar outros animais, sendo que nós não temos mais a necessidade biológica hoje, dada a sociedade como ela é estruturada, de fazer isso. Basicamente, a gente come outros animais porque a gente quer, e a gente não se importa com isso. A gente simplesmente trata como um fato social. Sim. Um fato da vida. Ou seja, mais tarde ela poderia, entre aspas, pensar a mesma coisa. Exatamente. Eu acho que é no vídeo do Cauê Moura que ele diz assim, por isso que eu falei agora de macacos, né? Que ele diz assim, a gente colocou os gorilas ali no zoológico, né? Será que nós não estaremos depois neles? Aí eu vou ser otimista. Eu acho que o nosso zoológico, nesse universo hipotético, vai ser muito semelhante já ao tipo de sociedade que a gente tem. A gente também não está levando em consideração que consciências sintéticas não precisam de muito espaço físico. Tá, elas podem conviver na delas e deixar a gente quieto, é isso? Sim, elas então, automatizam. Seria um Matrix do bem. Eles não vão usar a gente como energia. Eles só vão estar lá e beleza, e segue tua vida, e é isso. Elas vão precisar de algum espaço físico, mas é mínimo, e a gente vai continuar aqui vivendo muito bem, obrigado. Eu acho o seguinte, eu vou cantar a pedra aqui. Ai, meu Deus. Esse vídeo vai ficar... Eu tenho duas teorias. A primeira delas é o seguinte: don't worry, be happy. A gente não tem que se preocupar com uma ditadura tecnocrática de uma inteligência sintética, porque a gente vai se extinguir antes disso, cara. É tipo como... Não me preocupo com a Skynet, porque antes disso a gente já se fudeu. É tipo quando eu tava preocupado, que eu tenho problemas de coluna, e eu tava preocupado conversando com amigos e tal, dizendo assim, porra, cara, quando eu for velho, eu vou ter... Porra, se eu já tenho problema de coluna hoje, quando eu for velho, os problemas de coluna vão ser terríveis. Não vai ficar velho. Não vai ficar velho, cara. A gente vai morrer com cirrose hepática ou câncer de pulmão antes, cara. Meu Deus, puta que pariu. A gente... Não, mas... Você vai morrer antes do Natal. Mas assim, essa é uma possibilidade. O que não significa que vai ser no nosso tempo de vida, nem dos nossos filhos. Cara, é possível que essa singularidade esteja, sei lá, há 300 anos da gente. Pode ser que seja amanhã. É tipo Beetlejuice, cara. Betelgeuse. Betelgeuse pode explodir agora, mas pode explodir daqui a, sei lá, 500 mil anos, assim. Não dá pra saber. Mas... a segunda probabilidade é que a gente viva uma distopia muito semelhante ao Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Sim. Eu acho muito isso. Porque é o seguinte, por que ela extinguiria a gente? É tipo uma pessoa passando numa rodovia, em um carro, e vendo aquela fauna
Por quê? Não tá no caminho dela, entendeu? Ela não extinguiria, mas aos moldes de Admirável Mundo Novo, ela nos colocaria num ponto em que, por exemplo, nós não seríamos mais risco, já que ela precisa de um mínimo espaço, se a gente destruir a Terra e implodir isso aqui... Exatamente. Ou seja, ela nos deixaria daquele ponto. Isso. Então, basicamente assim, a minha conclusão é, ou nós seremos extintos antes da singularidade, ou nós seremos capados. A gente vai viver de soma e cada um com uma corzinha. Oh, Sim. Meu Deus, É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. E fica aí a dúvida se... O que vai vir primeiro? A singularidade ou o spoiler que estão fazendo o roteiro? Eu acho que é a singularidade. Muito provavelmente, porque Com pelo certeza. jeito, pai. Não vai. Não arará. Como... Não vai haver. Falou, galera, foi muito bom aqui pela segunda vez o vídeo oficial do podcast do Spoilericstão. Acompanhe a gente, nós estamos também no TikTok, por enquanto no Instagram, mas sem muita movimentação. Uma hora a gente entra em todas as redes sociais, vamos dominar o mundo e aí no final, no episódio 100, vai vir a revelação bombástica de que tudo isso aqui era o ChatGPT. Eu só queria deixar registrado antes da gente encerrar que pela primeira vez desde que nós começamos a gravar qualquer coisa ou conversar qualquer coisa, tu estás mais otimista que eu. É nóis. Falou, galera. Até a próxima. A música de hoje que deveria ter começado, na verdade não começou. Um grande abraço para dois ícones da música infantil que estão me ajudando muito a cuidar da minha filha de 11 meses. Galinha Pintadinha e Bita, eu amo vocês. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. É com vocês que eu consigo cuidar da minha pequena. Obrigado! Falou.